A audiência pública realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru apresentou os dados do chamado cálculo atuarial, a projeção de despesas e receitas para o controle de caixa da Previdência, que tem regime próprio aqui em Bauru. Luiz Cláudio Kogut, diante da emenda constitucional aprovada 103 no governo Bolsonaro, quais são os reflexos imediatos para os cálculos aqui de Bauru? Bem, a gente demonstrou aqui o resultado, né, da última avaliação atuarial. Teve algumas variações em relação ao ano passado, em relação a mudanças de métodos e hipóteses que foram impostos também pelo governo federal. E a gente também apresentou a questão da obrigatoriedade da adaptação da alíquota dos servidores, que é o que está sendo discutido nesse momento, né? Então, a reforma ela não é automática, né? O total da reforma, mudança de idades, tempos de contribuição, fórmula de cálculo e tal, mas a parte da alíquota dos servidores ela é automática. Então a gente demonstrou aqui na audiência pública que apesar de haver a alternativa de estabelecer uma alíquota progressiva, nos testes que nós fizemos com a alíquota progressiva não conseguimos uma alíquota progressiva que substituísse, né, a alíquota de 14%. Então o que a norma diz é que você tem que ter uma receita de no mínimo 14% da folha, e a única forma que a gente conseguiu isso, dada a característica remuneratória aqui, né, que tem um grande número de servidores com remuneração baixa aqui, né, seria aplicar a alíquota linear de 14%. Eu sei que isso é difícil para o servidor, mas é o que resta, né, da aplicação do que está previsto na emenda para eles nesse momento. No caso da realidade de Bauru, com a norma aplicada à mudança constitucional, a alíquota de 14% para todos os servidores. Para todos os servidores, ativos e inativos. Então, os servidores que hoje contribuem 11% passarão a pagar 14% na atividade, e aqueles que contribuem 11%, que são aposentados e pensionistas, do que excede o teto, né, que agora em janeiro passou para R$6.000, ele passa a ser 14% do que excede o teto. Então, a maior parte dos servidores aposentados nem contribuem, vão continuar não contribuindo, né? Uma previsão entre os municípios, uma expectativa de que aqueles que estão pagando os seus déficits no tempo e pagando os aportes, os chamados aportes, que teriam alívio no caixa. Não é o caso de Bauru. Não, porque se não houvesse essa previsão do aumento de 14%, o município, inclusive, teria que aumentar os seus aportes, né? Então, não é uma coisa relacionada à outra, digamos assim, né? Mas o fato de ter essa contribuição aumentada para os servidores nesse momento vai permitir que o município não aumente o aporte. Porque se não houvesse esse aumento de 11% para 14%, os aportes que o município faz lá para a cobertura do déficit atuarial teriam que ser aumentados nesse momento. É correto o raciocínio que, do ponto de vista da tradução mais objetiva da reforma da Previdência, entre outros aspectos, que ela desfavorece, em certo grau, contratações de carreira para aquele estímulo de ingresso no sistema hoje para os regimes próprios? Não, existe dentro do contexto do total lá da reforma, existe vários, digamos assim, momentos em que a reforma trata dessa questão de que não deveriam existir regimes próprios, deveriam ser todos os servidores vinculados ao INSS. Mas isso é uma discussão difícil, porque os regimes próprios já existem há décadas, né? E as obrigações geradas por esses regimes próprios ficam com o município, mesmo que ele seja extinto, eles ficam com essas obrigações. Então, é muito mais barato para o município hoje manter o regime próprio, contratar servidores efetivos e vincular eles ao regime próprio para que esses servidores ajudem a financiar o déficit desse plano, porque se não tiver contratação, todo o déficit do plano vai ficar para o município. A contratação de novos servidores faz com que tem duas opções: ou você vincula o servidor no regime geral ou no regime próprio. O déficit do regime próprio é do município, e a receita do novo servidor, se ele for para o regime geral, ela não ajuda a pagar o déficit do sistema. Então é muito favorável para o município, inclusive, que ele contrate servidores e vincule servidores no regime próprio para que a contribuição desses novos servidores ajude a financiar o regime próprio. Estamos falando do caso no regime próprio de Bauru, que inverteu lá atrás uma trajetória de déficit, porque pagava outras despesas lá na origem do CEPLEN, como assistência médica, e isso está razoavelmente regular ou equilibrado. Para a grande maioria dos municípios, há uma situação muito pior. Muito pior, isso mesmo. A imensa maioria dos regimes próprios, dos 2.000 regimes próprios do Brasil hoje, tem déficits atuariais muito mais significativos do que Bauru tem.
O FUNPREV Bauru, ele é um exemplo de boa gestão previdenciária, porque ele centraliza toda a concessão de benefício, ele faz gestão, ele aumentou o saldo da disponibilidade financeira dele significativamente. Você vê que há 10 anos atrás ele tinha 200 milhões de disponibilidade financeira, hoje ele tem 600 milhões, né? Uma trajetória muito importante, mas apesar disso nós temos todo aquele desequilíbrio do passado. Sabe, são 3.000 servidores aposentados que já são pagos diretamente pelo caixa da FUNPREV. O município não paga nada dessas aposentadorias, são todas pagas com essas fontes de receita, que é a contribuição do servidor ativo, a contribuição patronal e o aporte. São as fontes de receita que o FUNPREV tem. Então, tudo que não foi contribuído no passado está sendo pago agora na forma de aportes financeiros. Os municípios pequenos também não têm a mágica para ajudar no raciocínio que a gente faz uma linguagem regional aqui de alcance, de que eles transferindo para o regime geral se livrariam dessas despesas. Não, não. Porque transferir para o regime geral significa que tudo que aconteceu no decorrer da existência do regime próprio fica como obrigação do município. Ou na forma de pagamento dos aposentados já em vigor, que já estão aposentados, ou na forma de compensação do tempo que o servidor ativo contribuiu para cá. Então você imagina, o servidor contribui 20 anos no regime próprio, passa para o INSS, contribui 10 anos lá. No ato da aposentadoria, ele vai trazer uma certidão do município dizendo que ele contribuiu 20 anos aqui. Ele não perde esse tempo de contribuição, o INSS vai aposentar ele. Só que no ato da aposentadoria dele, ele vai vir aqui no município buscar esses 20 anos. Então, essa pessoa se aposentando pelo INSS, ela continua sendo obrigação do município. Uma parte do benefício dele vai ser obrigação ou do extinto regime, que vai continuar existindo aqui, ou do caixa do município. Então, é inviável a extinção do regime próprio. Se pudesse fazer uma tradução objetiva da reforma da Previdência e seus efeitos, a conta ficou só para o servidor público? Ficou para os servidores e para o município, mas principalmente para os servidores, né? Porque se você lê a 103, ela inteirinha, ela não trata de alíquota patronal, né? Ela só trata alíquota dos servidores, né? A 103 ela foi pensada, projetada como uma forma de aliviar o caixa dos estados, do município e da União. Certo? Questão financeira. Isso, é uma questão financeira. Então, como que se faz isso? A única forma é diminuindo o benefício e aumentando a contribuição dos servidores. No caso dos aposentados específico, ele também aumenta proporcionalmente para as pessoas entenderem a contribuição, ou seja, perde receita, renda o aposentado. Na verdade, aqueles que contribuem hoje vão contribuir um pouco mais, né? Então, o valor líquido da aposentadoria diminui um pouquinho. Mas é importante, para quem está ouvindo isso, lembrar, só diminui para aqueles aposentados que ganham acima do teto, ou seja, que tem benefício de aposentadoria acima de R$6.000. Os que ganham menos não muda nada, continua recebendo o mesmo valor. E para as pessoas entenderem o raciocínio do ponto de vista do dia a dia do caixa, para a realidade de Bauru, continuar contratando é importantíssimo. É muito importante. A minha opinião é que toda vez que a prefeitura faz um concurso e nomeia um servidor efetivo, ele está financiando um pouquinho do déficit com a contribuição que esse servidor vai fazer e com a contribuição patronal que a prefeitura vai fazer para o FUNPREV e não para o INSS. Por fim desse raciocínio, do ponto de vista nacional, a única distinção do ponto de vista legal foi através do projeto de lei exclusivo para a carreira de militares. Isso, os militares foram separados, né, como uma carreira diferente. Os militares nem gostam que falem que eles têm previdência, né, porque eles têm uma forma de passar para a reserva e tal, diferente do que é das pessoas normais. Mas tem muitas diferenças na carreira deles em relação à carreira dos civis, digamos assim. Então eles são tratados de uma forma diferente, inclusive isso teve repercussão para as polícias militares, que mudou completamente também. Obrigado, Luiz Cláudio Kogut. O cálculo atuarial, que atualiza essas questões de projeção de despesas e receitas do Caixa Previdenciário no tempo, tem a sua revisão realizada anualmente com audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru.